Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradeço a presença, faço o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes da prece inicial, convido a todos à leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Em seu benefício. Não se agaste com o ignorante. Certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o mal-criado. O irmão irretratável tem, na sua maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro, talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato, provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão e se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal. A vida se encarregará dele. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade. Procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros, abre os seus olhos à luz, e perdoa, como nós perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem por nós neste ano. Amém. Amém. Obrigado, Rubem. O que vamos ler, Roseli? O Livro dos Espíritos, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, questão 17. O Livro dos Espíritos. Dos elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. Questão 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não.
Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Nota de Kardec: quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Resposta: sim, se o julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. Nota de Kardec: por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Comentários até aqui? Algum comentário até aqui? Não, Fred, obrigada. Então, o que me veio à mente, né, foi que os grandes gênios da humanidade, né, como Thomas Edison, por exemplo, que tentou milhares de vezes até chegar à lâmpada, né, eles são inspirados, né? Eles vêm com essa missão, mas muitas vezes, conscientemente, eles não têm conhecimento exato do que é a missão deles. Como Kardec, né? Kardec, quando começou a pesquisar as mesas girantes, né, nos salões de Paris, foi assim uma curiosidade insistente, né? Aí depois que ele viu que havia uma inteligência por trás daquelas comunicações, é que ele foi se aprofundando, né? E foi percebendo que a missão da vida dele era essa. Comentários? Fred, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz à luz algum entendimento sobre o processo criativo de Deus, né? Como esse planeta foi concebido, né? A humanidade que foi instalada aqui. Eu creio que nós não estejamos preparados para nos aprofundarmos nessas questões. Ainda bem, né? Porque essa humanidade aqui está, convenhamos, né? Não sendo muito agradável a Deus, eu creio. Então, vamos aguardar, né, o desenrolar dos acontecimentos, né, mesmo? Para ver se a gente pule de patamar aí o mais breve possível. Talvez num plano de regeneração aí a gente tenha acesso a algum conhecimento a respeito desses mistérios, né, da criação sobrenatural de tudo, né? Obrigado. Sem dúvida. Obrigado pela contribuição. Eu vou continuar lendo mais um Ô, pouco. Fred,
Pode falar. Vou dar uma complementada. Como você falou do Thomas Edison, né? O Thomas Edison, quando ele estava na escola, né, ensino fundamental aí, um professor entregou uma carta para ele, falou, entrega para sua mãe. E nessa carta, o professor falava que ele era confuso, ele tinha problemas de aprendizado, né? E, e ele falava, ó, tira ele da escola, naquela época, né? E você fica com ele em casa. E a mãe dele pegou essa carta e quando leu pro Thomas, ela falou, o que está escrito aí, mãe? Ah, o seu professor escreveu que você é um gênio e que a escola não consegue, não tem capacidade de te ensinar e você precisa estudar em casa. Aí a mãe dele montou um laboratóriozinho, a mãe dele ensinou, a mãe dele o alfabetizou e em casa, né? E ele se tornou esse gênio aí. Então, o amor da mãe dele, né? Fez o Thomas Edison. Então, isso é bem interessante. O Einstein aconteceu a mesma coisa, né? Ele reprovou na quinta série e a professora dele também falou que ele tinha problemas, que ele não tinha capacidade, né? Tinha problema. E, e ele mesmo falou que a gente é 1% inspiração e 99% transpiração. Então é a questão da gente se superar, né? De correr atrás de se capacitar, de superar as nossas limitações, né? Nós temos limitações. Todo dia melhorar um pouco, todo dia aprender, todo dia evoluir. Então, e a força de vontade e a cooperação, né? Que nós temos que cooperar, né? Uns com os outros. É isso aí, Fred. Obrigado. É interessante você ter colocado isso, Leandro, porque realmente, né, os grandes gênios, né, antecederam foram suas mães, né, que tiveram um papel fundamental para que eles tivessem esse acesso, né? Imagina se a mãe de Thomas Edison tivesse falado ao contrário para ele. Será que ele teria conseguido superar isso, né? Então, veja que nós somos inspirados, mas o trabalho duro, quem deve fazer somos nós, né? Os espíritos, os benfeitores que estão ao nosso redor, que nos auxiliam a todo momento, eles não estão aqui para fazer por nós, né? Mas, na verdade, eles estão aqui para nos inspirar no caminho certo, né? E ali uma parte um pouquinho mais atrás, né, diz que a ciência muitas vezes se equivoca, né? E veja que os livros de Chico, de André Luiz, eu não sei se é Mecanismos da Mediunidade, mas são dois livros que falam muitos termos médicos, né? E na época o Chico foi muito criticado por isso, né? E André Luiz falou para ele: não, mantenha cada palavra. E hoje a ciência está comprovando tudo aquilo que foi escrito, né? Tanto que metade das universidades já tem uma cadeira na Faculdade de Medicina chamada Medicina e Espiritualidade, porque cada vez mais a ciência se aproxima da religião. Aquele afastamento que houve, né, por abusos, por ignorância. Agora, quem vai confirmar a existência dos espíritos, quem já está confirmando a existência dos espíritos, o mundo espiritual, é a própria ciência, que vai devassando cada vez mais o mundo invisível, né? E apesar das calamidades que nós sofremos, do caos que está no mundo, das guerras, das convulsões, as coisas vão sempre caminhando para melhor. E tudo vai mudar, né?
eu não sei quem disse isso, eu não sei se foi o Divaldo, mas tem milhares de espíritos que estão de nível angelical, que já estão encarnados aqui na Terra em, em posições, né, das mais variadas, desde as artes, da ciência, da política. Então, é uma questão de tempo para que as modificações necessárias venham, né? Mas a gente não pode esperar que tudo aconteça muito rápido, né? Porque Deus não usa a violência, Deus usa o tempo, né? E eu tenho 52, né? Mais 30 anos, né? A gente já está ali na porta, né? Para para despedida, né? Então, eu falo, nossa, mas 30 anos, né? Até esperar tudo isso acontecer, mas muito provavelmente nós só vamos colher esses frutos numa próxima encarnação, que tudo vai estar melhor, né? Mas o plantio é nossa obrigação, né? Porque não são essas palavras que a gente conversa aqui do Evangelho que vão mudar o mundo, né? É quando as pessoas se convencerem que essas palavras de Jesus fazem sentido e começarem a aplicar tudo aquilo que ele disse, né? E é por isso que há muitos espíritos que desencarnam mal, porque tem muito conhecimento, mas pouca aplicação, né? Então, por isso que a gente precisa procurar sempre a fé com obras, né? Onde nós somos chamados, né, a contribuir, a fazer o melhor que podemos, né? A caminhar a milha extra, né? Somente em casa, que, né, estão aí os nossos maiores desafios, né? A grande maioria dos casamentos são hipóteses de resgate, e nós reencontramos o outro no ponto em que os deixamos nas vidas passadas, né? Por isso que às vezes passado aquele momento de maior aproximação no começo, começa a emergir tanto do nosso subconsciente, como do nosso cônjuge, dos nossos filhos, aquelas reminiscências, aquilo que foi deixado para trás e não foi resolvido. É por isso que muitas vezes é tão difícil desses relacionamentos a gente conseguir equacionar. Eu falo assim, sem sombra de dúvidas. Se não fosse pela doutrina espírita, com certeza eu já teria casado, separado muitas e muitas vezes, não teria me acertado com ninguém, porque se nós formos pensar realmente, o que nos mantém unidos é o amor, mas não é um amor físico, é um amor mais sublimado, é um amor que envolve compreensão, perdão, né, procurar ver sempre o ponto de vista do outro. E isso que a gente precisa lutar, né? Inclusive no nosso trabalho, às vezes companheiros de trabalho que são difíceis. Tudo isso foi colocado, né, por nós mesmos, muitas vezes, para que a gente possa resolver essas arestas. Comentários? Ainda sobre a questão das limitações, né, Fred? Nós todos temos limitações e virtudes. As limitações nos foram impostas aí como um véu, né, para obscurecer o nosso entendimento e nos tornarmos mais fraternos, mais obedientes às leis de Deus, tal. E a virtude é um instituto que tem que fluir, senão ela se perde também, né? O indivíduo pode ser virtuoso, mas se ele não fazer com que a sua destinação não seja efetivada, ela se perde, não? Então, nós temos que tomar cuidado com esses assuntos, com essas crianças que estão vindo aí, que em tese serão muito avançadas, né? Nós temos que fazer um acompanhamento dessas crianças
para que elas não se percam, e também para que suas virtudes floresçam, né? Pelo bem da humanidade, pelo bem de tudo que a espiritualidade nos convém. Obrigado, meu irmão. Nada. Mais alguém gostaria de contribuir? Fred, falando da inteligência, né? Acho que um americano, acho que é William, o pai uma vez comentou aí também, que é nascido nos Estados Unidos, né? Era o cara com o maior QI, né? Que possível, né? 1800, cara, acho que nessa época. E ele falava, desde 1 ano de idade, ele já falava outras línguas, quem é avançadíssimo, né? Essa pessoa, ela não recebeu esse dom, né? Veio com essa inteligência aí absurda, mas não conseguiu, vamos assim, desenvolver, né? Ele acabou procurando ocupações mais simples. Ele ficou trabalhando com coisas mais mecânicas, né? Entrou em depressão, enfim. Então, é complicado. Ao passo que, se você compara ali com Thomas Edison, foi uma criança que nasceu com limitações, né? E conseguiu se envolver, né? É interessante isso, né? Como que a gente consegue lidar, né? Com os dons, né? Que a gente recebe também, né? Então, como você falou, a gente tem que utilizar, né? E fazer, né? Desse dom, criar coisas, né? Melhorias, né? Fazer algo bom aí para a sociedade, bom para as pessoas. Então, acho que é essa a nossa missão, né? Então, a gente consegue, de repente, vir com limitações e extrapolar, né? Fazer além. E acho que é isso, Fred. Obrigado. Obrigado, Leandro. Mais alguém gostaria de falar? É só uma parte, cara, Fred. Esse indivíduo tinha um QI de 300, só para ilustrar, e não conseguiu desenvolver tudo que ele, né, foi pré-ordenado, né, no plano espiritual para que ele se desenvolvesse aqui. Paciência. É interessante vocês terem falado nisso. Eu voltei a estudar o livro Os Mensageiros e ali a benfeitora Narcisa, né, quando André Luiz fala para ela, né, ali onde os médiums são preparados, ainda na fase espiritual, quando estão no plano espiritual, e André Luiz fala assim: nossa, mas então se tem tantos médiums se preparando, espíritos médios que vão reencarnar, vai ser uma maravilha, né? Nossa, a Terra vai estar repleta de bons médios, bons doutrinadores, bons tantas coisas, né? E aí ela com um sorriso, aquele sorriso, né? Você não sabe de nada, você é inocente. Ela diz assim: André, centenas partem todos os anos aqui para a Terra com missões de alto, elevado valor, com grandes investimentos na espiritualidade, para que cumpram isso. Isso só numa cidade, imagino todas as cidades espirituais. Mas muito poucos conseguem retornar com a tarefa cumprida, né? Ou seja, são os espíritos completistas, né? E uma parte um pouco maior são aqueles que cumprem, né, 30%, 20%, 40% do que se proporam, né? E assim somos todos nós, né? Nós muitas vezes pedimos para vir em circunstâncias difíceis, né? E aí nossos mentores falam para nós assim: não, você não vai dar conta de vir tão sofredor, né?
tanta doença, com tanta dificuldade, né? Menos, né? Porque a gente quer pagar tudo de uma vez, né? Não, você vai vir, você vai pagar parcelado, você vai vir numa situação razoável, né? E muitas vezes nem esses poucos compromissos que a gente assume com a família, com o trabalho, de ser bom, de resistir às tentações, né? Principalmente aquelas que nós já caímos várias vezes. E outra coisa que me chamou muito a atenção também foi uma moça que antes de reencarnar, ela viu, né, o corpo dela como seria, né? E ela chegou para o mentor e falou: Não, você está me deixando muito bonita. Eu já passei pela beleza e não quero vir mais tão bonita, porque isso pode me desviar do caminho. Olha, pode me deixar um pouquinho, eu não lembro exatamente, um pouquinho mais nariguda, um pouquinho aumenta a distância aqui entre os meus olhos. Ou seja, né? É porque nós sabemos que as provas mais difíceis que existem, né, são quais? A riqueza, o poder, a beleza, a fama. São as provas que mais nos distanciam, né, das questões espirituais, né? E quando você vem numa situação de limitação, como nós estamos conversando, é mais difícil errar, porque as suas próprias limitações te impedem, né? É como se tivesse uma estrada e, em vez de uma cerca, fosse um elástico, né? Cada vez que você tenta desviar do caminho, o elástico te joga para o meio, né? É assim que eu vejo. Considerações finais para a gente passar para as vibrações? Em suma, Fred, falando mais coloquialmente, treino é treino, jogo é jogo, né? Quando se está no plano da matéria, aí as complicações surgem diuturnamente, né? E a gente é bombardeado, ainda mais as pessoas que vieram com missões, esses são constantemente perturbados por espíritos, né, malignos, que estão aqui para perdição da humanidade até, né? Muitos estão em posições extraordinárias, né, de poder, né? Isso dificulta muito o trabalho da espiritualidade nesse planeta aqui, né? Que é envolto num véu bem escuro, que nós bem sabemos. Mas nós vamos fazer umas perfurações aí nessa camada, né? Nesse envoltório, com nossas pequenas contribuições, né, meu irmão? Nós vamos perseverar, né? Obrigado. Leandro, quer falar mais alguma coisa? O interessante aí é que tem estudos, né, que falam que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos, né? Essas 5 pessoas, elas influenciam em 60% no nosso desenvolvimento. E os amigos dos amigos influenciam mais 30%, né? Então, o fato da gente procurar, né, se acercar de boas pessoas, né, é fundamental, né, para a gente poder evoluir. Esse trabalho que a gente faz aqui em conjunto, né, o Evangelho no Lar, aí a gente está se acercando de boas pessoas, boas vibrações. Então, com a matemática aí, logicamente, a gente vai chegar lá, né? Então, meu pai aí me influencia diretamente, né? A gente está sempre conversando, trocando informações, trocando livros e conversando. Então, essa troca de conhecimento aí é fundamental para a gente conseguir chegar no objetivo, né? É isso aí, Fred. Obrigado. Se não tiver mais nenhum comentário, eu vou passar então para as vibrações. Vamos procurar elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso irmão maior, que nos ampara em todos os momentos, através dos espíritos amigos que estão sempre ao nosso redor
que vieram até as nossas casas, que estão nas nossas casas, promoveram a limpeza do nosso ambiente familiar, removeram todas as nossas construções mentais negativas, trouxeram outros irmãos que necessitam tanto dessas palavras como nós mesmos, que cada vez que cada um de nós fala aqui, é como se falasse também para si mesmo. Então, em agradecimento por essa oportunidade, vamos pedir a Jesus que ampare aqueles que sofrem mais do que nós, os nossos irmãos espirituais, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Carla, o Elias, o Alain, o Bruno, o Luiz Roberto, o Charles, o Fred, a Verena, a Gabriele, a Juliana, esses irmãos que não aguentaram os trancos da vida, mas que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, para que eles possam ser resgatados e retomar a sua caminhada no momento mais propício. Pedimos ainda pelos irmãos que encarnados que sofrem de graves obsessões. Nós sabemos que o problema das obsessões está diretamente ligado ao nosso passado. Aqueles que magoamos, que traímos, que prejudicamos em outras vidas e que não nos perseguem. O único jeito de tirar um obsessor do nosso caminho é nós nos melhorarmos, para que esse irmão possa se convencer que ele deve seguir o caminho dele também, que haverá uma nova oportunidade para ele. E um dia, todos nós vamos refazer esses laços que foram prejudicados por nós. Vivemos também por todos os nossos irmãos que detêm o poder na terra, pelos homens e mulheres nessa condição, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E que agora cada um de nós possa fazer uma vibração por aquela pessoa que lhe vem à mente neste momento. Que essas pessoas que vieram à nossa mente sejam auxiliadas. Peçamos a Jesus também que abençoe todos aqueles que são fator de soma na vida dos outros, pela caridade, pelo serviço ao próximo, os centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem as nossas tarefas, fazendo o melhor que podemos e fazendo a nossa parte como co-criadores para a regeneração do nosso planeta, pois Jesus nos prometeu um mundo regenerado. Mas disse ele que nós teríamos que fazer a nossa parte também. Então, que possamos fazer a nossa parte, dominando as nossas más tendências, os nossos defeitos, e procurando sempre perdoar. Eu agradeço a todos pela paciência e peço ao meu amigo Rubem que faça a prece final. Obrigado. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus.
Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre e obrigado a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado. Que assim seja, tá? Fiquem todos com Deus. Amém.